Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente, temos mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Convido você a abrir a primeira palavra da Bíblia, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. As primeiras palavras de Deus, elas dizem o seguinte: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. A luz chamou dia, e as trevas chamou noite. E aí você continua lendo a partir do versículo 6, e você vai vendo que Deus fez toda a criação. E aí quando chega lá no versículo 25, a palavra de Deus diz assim: e Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, para que, preste atenção nessa palavra, dominar, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. A imagem de Deus o criou. E Deus criou o ser humano à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Até aqui, meu amigo. Se você chegar em Gênesis capítulo 3, você vai ver que no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E essa serpente é chamada no livro do Apocalipse de diabo e Satanás. Mas perceba que a ordem de Deus, em Gênesis 1, versículo 26, era para que o ser humano feito à sua imagem e semelhança dominasse os animais que se movem pelo chão. A serpente voa. A serpente faz o quê? Ela se move pelo chão. E em Lucas, capítulo 10, Jesus nos ensinou que receberíamos poder e autoridade para pisar sobre a cabeça das serpentes e escorpiões. Meus amigos, inúmeras são as passagens, como no Salmo 91, onde Deus ensina que aquele que é de Deus, e entenda-se aquele que é de Deus como aquele que obedece o Evangelho, aquele que tem compromisso com Cristo, aquele que verdadeiramente busca a santidade, aquele que se afasta do pecado, aquele que conhece Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, de cor e salteado, aquele que conhece 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, de cor e salteado, aquele que conhece Apocalipse capítulo 21, versículo 8, e entende que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Isaías 59, versículo 2. Então perceba que Deus nos deu autoridade para pisar sobre o diabo, para vencer o diabo, para dominar a terra. Por isso ele disse no Salmo 82, vós sois deuses. Em João capítulo 10, Jesus disse algo muito parecido que incomodou profundamente os fariseus. Como assim você é Deus? E Jesus disse, a escritura não pode ser anulada. Se está escrito que vocês são deuses, é porque vocês são deuses. E você começa a entender que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e portanto, ali consta a confirmação bíblica de que nós somos deuses porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E João 10 e o Salmo 82 nos ensina que nós somos deuses. Todos nós somos deuses? Essa é a grande pergunta. A autoridade que Deus concede para que possamos pisar sobre a cabeça do diabo, ela é dada para aqueles que se arrependem dos seus pecados e estão dispostos a viver uma vida íntegra e reta, obedecendo o que ensina a palavra de Deus, praticando o que ensina a palavra de Deus, ajudando o pobre e o necessitado, se doando, pregando o evangelho, levando a verdade adiante. Pessoas que não querem saber de pecado, aí está a autoridade de Deus. Nesse tipo de gente, nesse tipo de personalidade, essas pessoas são chamados remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, porque são pessoas que se conscientizaram dos seus erros. Quer um exemplo?
Um grande pecador, um safado, um pilantra, um mentiroso, um sem vergonha que não tinha compromisso com Deus. Cheguei a botar cigarro na boca, saía pra noitada, bebia, zoava, tinha arma, queria brigar com todo mundo, serviu o exército pra matar os outros. E aí? Quer mais um exemplo? Paulo. Paulo estava lá quando Estevão foi apedrejado. Paulo, o apóstolo Paulo, ele perseguiu a igreja de Jesus Cristo. Até o dia que Jesus Cristo apareceu para ele e disse: Saulo, por que me persegues? Por que você me persegue, homem? Perceba que a Bíblia é repleta de mensagens claras que confirmam o que está escrito em Efésios capítulo 2. Porque vós outrora andávamos conforme a vontade desse mundo, das vontades das potências desse mundo. O espírito rebelde que está agindo nos incrédulos, Satanás. Deus permite que nós venhamos a passar pelo erro para que possamos tomar uma atitude, porque você conhece o mal. E Jesus chama você ao arrependimento dos pecados para que a partir de agora você conheça o bem. A grande questão, meu amigo, é que se você conhece o mal e ama as trevas, a morte é o seu destino. A desgraça vai cair sobre você. E você não vai dominar o diabo. Essas igrejas são engraçadas. Seja católica, seja evangélica, seja espírita, umbandista, terreiro de macumba, não interessa o que seja. As pessoas querem tomar posse das bênçãos de Deus, querem dominar sobre o diabo, mas não querem fazer a vontade de Deus, não querem se tornar a imagem e semelhança de Deus, não querem recuperar a sua essência perdida em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, que nos ensina a história do pecado entrando no mundo, quando o homem desobedeceu à voz de Deus, especificamente a mulher, e comeu do fruto proibido. E a partir daquele momento o pecado entrou no mundo e se disseminou como uma praga. E aonde quer que nós vamos, no mundo, há um pecador. Uma pessoa de mente depravada e corrupta de coração que não tem compromisso com a palavra de Deus. Em cada esquina você pode encontrar uma pessoa dessa. É muito difícil você conviver com pessoas ímpias que não dão valor à santidade de Deus, porque se está escrito que nós fomos chamados e criados à sua imagem e semelhança. Isso significa que, como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, Deus disse: sejam santos como é santo aquele que vos chamou. E nós estamos vivendo dias em que os religiosos estão cada vez mais afundados nos seus pecados, cada dia mais afundados nas suas igrejinhas. Pastor, ora por mim. Pastor, ô padre, o que eu faço? Vou me confessar pro padre. Ô pastor, você ora pela minha casa? Aí o outro vai no terreiro lá de macumba, faz macumba, fica tocando tambor, invocando espírito maligno e achando que está tendo uma relação com Deus. Meu amigo, você quer ter relação com Deus, você leia a Bíblia. Você quer ter relação com Deus, você obedeça ao que Jesus Cristo ensinou. Essa é a única forma de você ter uma relação com Deus. É o cara que vai para o centro espírita e ficar recebendo um passe. Aquilo ali é Satanás disfarçado de anjo de luz enganando você. A Bíblia ensina isso em 2 Coríntios capítulo 11, meu amigo. Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. E os seus servos se disfarçam de ministros da justiça. Sabe o que isso significa? Que os religiosos que não praticam a palavra de Deus são servos do diabo disfarçados de ministros de Deus. Eles fingem que são homens de Deus, fingem que são pessoas de Deus, mas a forma como eles vivem denuncia claramente que eles são filhos do diabo, porque estão fazendo a vontade do diabo, pecando, guardando os desejos de cobiça, inveja, ganância, imoralidade sexual. Tá cheio de gente na igreja se masturbando, cheio de gente na igreja na pornografia, cheio de gente na igreja traindo esposa, traindo marido, cheio de gente na igreja que não educa o filho. Qual foi a última vez que o seu filho viu você ajoelhado, orando, clamando a Deus, chorando, pedindo perdão pelos seus pecados? Qual foi o dia que você chegou pro seu filho e começou a corrigir o seu filho, como ensina Provérbios capítulo 20? O teu filho é um depravado. E você ainda acha graça das depravações do seu filho. É mãe que enfeita a menininha com 2 anos de idade, passa batom, bota roupa curta, ensina a dançar, aí cresce com 10 anos, 11 anos, engravida, não sabe por quê. A culpa é tua, maldito, maldita. É, meu amigo, não pense você que está me ouvindo mesmo. É você que está me ouvindo, essa mensagem é para você. Não pense que você vai dominar o diabo, não.
O diabo nasceu para ser dominado por aquele que quer compromisso com Deus, com aquele que quer recuperar a sua essência e se tornar a imagem e semelhança de Deus. E tem um povo eleito que está se tornando a imagem e semelhança de Deus, e eu faço parte dele, meu amigo. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de ninguém. Ninguém. As pessoas não têm consciência da existência de Deus, isso que é o mais divertido. As pessoas pensam que Deus é algo religioso, né? Ah, não, eu vou pra igreja. Ih, esse cara aí, eu vou perseguir esse cara aí que tá pregando a verdade. Eu vou matar esse cara que tá pregando a verdade. Engano seu, meu amigo. Quem vai te matar é a minha fé, que vai fazer com que uma desgraça aconteça sobre a sua vida, porque você é um bode do diabo, um filho do Satanás. E a Bíblia ensina que maldições cairão sobre você, meu amigo. Leia Levítico 26, leia Deuteronômio capítulo 28. Homem de Deus não tem medo de nada. Você acha que Davi teve medo quando foi lutar contra Golias? Você acha que Gideão teve medo quando foi lutar contra os midianitas? Você acha que eu tenho medo de pregar a verdade? A autoridade me foi dada para dominar tudo. Eu tomo posse da minha autoridade em nome de Jesus. E você? Como você tem vivido? Será que você tem vivido uma vida de obediência a Deus ou uma vida de desobediência? Será que você tem vivido uma vida de santidade ou uma vida de vergonhas? Será que você tem lido a Bíblia ou a Bíblia está cheia de poeira e você não sabe nada sobre ela? Só conhece as palavras que o seu pastor ensina. Será que você está acreditando em Cristo, orando, reconhecendo seus pecados? Ou você é mais um pilantra sem vergonha que vai para uma igrejinha e não tem o menor compromisso em seu dia a dia com a palavra do Senhor? Meus amigos, essa palavra aqui vai matar muita gente, porque Deus está dando veredito. Meus amigos, a palavra de Deus, ela tem um poder muito grande. Ela tem um poder para dar vida e o poder para dar a morte. Depende de como a pessoa que ouviu recebeu. Se ela recebeu, pegou a Bíblia e leu e viu que está errado e quer mudar, ela vai viver, porque Deus é misericordioso e perdoa o pecador. Agora, se ela ouviu e endureceu o coração e segue mantendo seus desejos de acreditar que a sua fé depende de uma igreja, depende de um pastor, depende de um presbítero, depende de um padre, depende de um terreiro de umbanda, depende de um kardecista, sei lá qual é a sua religião, budismo, meu amigo, você vai morrer. A Bíblia ensina isso. A religião é um caminho que parece um caminho de vida, mas é um caminho de morte, está em Provérbios. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho a ser seguido. E o caminho é você andar de acordo com a verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Por isso ele disse que eu sou a verdade. A verdade é a Bíblia. A verdade é a fé. A verdade é a santidade. Quando você começar a ler a Bíblia, como ensina Romanos capítulo 7, você vai se conscientizar de que você tem vivido uma vida profana, uma vida de pecados. Tem muita gente sem vergonha que pega a Bíblia e não entende e deixa pra lá. Em vez de pegar um dicionário português e buscar o significado das palavras para conhecer a vontade de Deus e tentar obedecer a Deus como a palavra manda, não. Ele não tem nem a vontade de aprender a palavra de Deus, nem a vontade de conhecer o que está escrito. Ele lê, não consigo entender não, deixa pra lá, não consigo entender a Bíblia, porque é burro, é preguiçoso, é sem vergonha. Fica o dia inteiro na internet rindo de vídeos idiotas, brincando, conversando, falando fofoca, falando de sexo, se masturbando, brincando, vai pra rua, faz isso, faz aquilo, mas não quer compromisso com Deus. É uma pessoa que não tem jeito. É uma pessoa que vai ser lançada ao fogo do inferno. A desgraça vai acontecer na tua vida quando você menos esperar. Ai, irmão, você está jogando praga pra mim, irmão? Abra a tua Bíblia e confira. Qual o versículo que eu confiro? Já foi pregado. Anote, ouça de novo essa pregação. Infelizmente, as pessoas são ouvintes distraídas, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 22. A pessoa ouve a palavra de Deus, tem gente que nem ouve, recebe a mensagem e já manda amém. Amém, grandes palavras, nem abriu o áudio ainda. Então, esse povo vagabundo, não faça a menor questão que ouça a palavra de Deus, porque é um povo que não nasceu para dominar o diabo. E você que obedece a Deus, você que faz tudo que Deus manda, você que prega, você que ajuda o pobre necessitado, você que realmente está buscando a santidade, você não tem que ter medo do diabo. O diabo tem que ter medo de você. Você tem que ser conhecido não é pelo seu pastor, você tem que ser conhecido lá no inferno.
Tem que ter uma reunião no inferno que diga assim, olha, quando esse cara abre a boca, é um problema. Será que o diabo tem feito reuniões no inferno e tem levantado o seu nome lá? Porque o meu, tenho certeza que ele levanta. Olha, esse cara aí tem pregado a verdade, tem me incomodado, tem desfeito as minhas obras pela fé que ele tem em Jesus. Esse cara é perigoso. Esse cara aí é perigoso. Porque ele está querendo que o povo conheça a verdade. E eu quero aprisionar o povo na ignorância. E Deus disse o que em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo morreu por falta de conhecimento sobre as escrituras sagradas. Mateus 22, 29, Jesus ensina algo parecido. Errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Agora Deus agiu de forma sobrenatural sobre a minha vida, permitindo que eu tivesse visões, que eu visse na minha frente demônios, anjos. Coisas sobrenaturais aconteceram na minha vida para que eu pudesse tomar uma atitude drástica. Porque o dia que eu vi o diabo na minha frente, eu fiquei tão apavorado e não sabia o que fazer. Por quê? Porque eu era um homem que achava que era o cara. Ah não, vou malhar, vou estudar, vou ser rico, vou ser o gostosão, vou beijar todo mundo, vou pegar todo mundo. Até o dia que o diabo apareceu na minha frente e eu fiquei sem saber o que fazer. E naquele momento eu clamei a Deus com tanto medo, mas tanto medo, que eu falei para ele, eu jurei. E jurar é pecado, nós temos que dizer sim e não, a Bíblia ensina isso. Mas na minha época de pagão eu não sabia. E eu jurei a Deus que se ele me desse poder para vencer o diabo, eu nunca mais pecaria. No sentido de andar pelas obras da carne. Porque pecar todo mundo peca, todo mundo erra. Nós não somos perfeitos. Agora, querer continuar no pecado, meu amigo, aí é uma decisão sua. Uma coisa é você querer dar o seu melhor e você ter suas limitações. Outra coisa é você não se esforçar para dar o seu melhor e se contentar com as suas limitações. Você é um bode do diabo que vai ser morto. Você que está me ouvindo, essa mensagem é para você. Não pense que essa mensagem aqui é para o seu coleguinha, não. Ah, e se fulano ouvisse isso? Não, meu amigo, é para você que está me ouvindo, você, minha amiga. Você que fica tirando foto igual uma palhaça o dia inteiro com esse celular na mão, colocando nas redes sociais. Você que se acha bonitona. É muito triste você ver pessoas vaidosas. Uma coisa que irrita profundamente ao Senhor é a pessoa vaidosa. Porque se você quer a autoridade de Deus, se você quer ser um Deus nessa terra, como ensina as Escrituras Sagradas, você tem que transformar sua mente continuamente e manter os seus pensamentos nas coisas do alto. Eu não posso olhar para uma mulher do meu lado e ficar desejando a mulher. Eu não posso ver um cara querendo brigar comigo e ficar alimentando o sentimento de que eu tenho que brigar com ele, tenho que ficar encarando ele. Não. Eu não posso receber punições e tentar discutir com as pessoas. A pior coisa que existe é uma pessoa soberba. Vou contar uma história rápida para vocês do que aconteceu comigo ontem. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas no meu trabalho e eu moro num lugar pobre. A cidade que eu moro é um bairro pobre. E a pessoa começou a falar que você não podia, que onde você mora é muito ruim. Eu falei, olha, onde eu moro é ruim, mas eu sou feliz onde eu moro. Ah, mas onde eu moro é muito melhor que onde você mora, porque onde você mora só tem pobre. Eu falei, tá bom. Fico feliz. Se você acha que aonde você mora é melhor do que onde eu moro, tudo bem. Sem problemas. E isso na frente de várias pessoas. A pessoa humilha você na frente de todo mundo. E o que você faz? Guarda raiva? Guarda ódio? Fica com vergonha? Não, meu amigo. O erro não está em mim. O erro está na pessoa que falou isso para mim. Porque eu sou filho de Deus e sou satisfeito com a minha casa. Eu sou filho de Deus e sou satisfeito com o que eu tenho. Eu sou filho de Deus e sou satisfeito de que mesmo ganhando pouco, eu tenho o suficiente para dar para o pobre e para o necessitado. Eu sou filho de Deus e tenho consciência de que é a vontade de Deus morar onde eu moro. Graças a Deus eu tenho saúde e tenho comida. Essa mulher que falou isso pra mim, ela é uma velha, cansada, feia, desgrenhada, gorda, fedorenta, sem fé, só anda com palavrão na boca. Então se eu fosse abrir a minha boca para falar para ela o que eu acho dela, ela sairia dali chorando. Porque homem de Deus é assim, a verdade incomoda profundamente as pessoas. Esses dias essa mulher chegou pra mim, olha, você acha que eu tô gorda? Eu falei, acho, você tá gorda demais, você deve ter mais de 120 quilos. E nesse dia ela parou de falar comigo. E foi voltar a falar comigo depois de 2, 3 semanas. Por quê? Porque eu disse a verdade. Então as pessoas, perceba que a verdade, ela incomoda a pessoa. E em vez de guardar ódio dessa pessoa que falou pra mim, quis me humilhar, dizendo que eu moro em lugar de pobre, tudo bem, meu amigo,
A culpa não é minha, a culpa é dela. Porque eu moro onde Deus me colocou para morar. Eu tenho saúde para viver. E ela não tem saúde. Ela não tem nada. Ela só mora no lugar que ela mora e acha que isso a faz superior às outras pessoas. Então, o homem de Deus, ele não fica envergonhado. Ele não sente vergonha, ele não sente raiva, ele não guarda ódio. Então, perceba que ser homem de Deus é você ter maturidade para lidar com as adversidades do seu dia a dia. E o diabo, ele usa pequenas situações do seu dia a dia para tentar tirar a sua graça, para tentar afastar você da graça de Deus. Se fosse alguma pessoa que eu conhecesse, ou eu mesmo, há alguns anos atrás, eu guardaria ódio dessa mulher, ficaria discutindo com ela, tentando mostrar, sabe? Ah, não, porque eu moro lá porque eu quero, porque eu não sei o que. Não, meu amigo, deixa. Tenha maturidade para viver. Nós nascemos para dominar o diabo. Quando o diabo fala uma coisa dessa para você e você fica quieto, você vence o diabo. E Deus cresce dentro de você. E Deus vai observando que você está mudando. Agora, para você conseguir esse tipo de atitude, não pense que você vai conseguir sozinho. Somente por intermédio de uma vida santa, uma vida de obediência à palavra do Senhor, uma vida de compromisso com a fé, uma vida de compromisso com a palavra, com a verdade, com a ajuda ao pobre e ao necessitado, uma vida de compromisso firme, convicção de que você tem que servir a Deus porque você crê que há um Deus agindo de forma invisível a cada segundo da sua vida. Em cada circunstância da sua vida, Deus está agindo ao seu favor. A minha crença é essa. Imagine se eu xingasse a mulher. A palavra de Deus ensina que não saia de vossa boca palavras torpes. Imagina se eu guardasse ódio dela. Hebreus ensina que não seja encontrado em vós nenhuma raiz de amargura. Jesus ensinou, perdoa até 70 vezes 7. Então perceba que o homem de Deus, ele é sereno, ele é sábio, ele é maduro, ele é inteligente, ele não guarda raiva, ele não guarda ódio, ele não quer disputa, ele não quer rivalidade. Ele não se preocupa com as críticas. Por quê? Porque ele sabe que está fazendo a vontade de Deus e que no momento certo Deus vai agir na vida dele e vai colocar ele onde ele mereça. A palavra de Deus não ensina isso? Pagarei cada um conforme as suas obras? É nisso que eu creio, meu irmão. E o que eu peço a Deus é poder do céu para pisar sobre a cabeça do diabo. Eu não peço dinheiro para Deus. O que eu peço para Deus é unção sobrenatural, para que o meu poder cresça e eu possa libertar milhares e milhares e milhares e milhares de almas. Eu não quero um relógio novo, eu não quero uma casa nova, eu não quero um carro novo. Se você que está me ouvindo gostou dessa pregação, eu quero que você faça um favor para mim. Faça uma oração para Jesus Cristo e diga: Senhor, dê poder a esse homem, porque eu percebi que ele quer fazer a tua vontade. Não dê dinheiro para ele não, Deus. Não dê dinheiro para ele não, porque eu quero ver se ele realmente quer poder ou dinheiro. Tira o dinheiro dele, Deus, mas dá poder. Você pode orar, meu irmão, eu não estou nem aí, eu quero poder. Quero autoridade, porque eu nasci para dominar. E esse domínio, ele faz total diferença na vida de uma pessoa. Porque quando nós dominamos o diabo, ele foge da nossa casa. E quando o diabo foge da nossa casa, nós encontramos a paz para dormir, a paz para viver, a paz para estudar, para trabalhar. As oportunidades vão aparecendo na sua vida, as pessoas vão te exaltando a cada segundo. Nossa, mas você é inteligente, você é bem articulado, você sabe conversar. Pô, você tem que ser líder aqui, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Poxa, esse cara é inteligente, esse cara vive estudando. Ah, mas ele mora num lugar pobre. Ué, mas ele é inteligente. Daniel era chamado inteligente. Não é assim que está escrito? Então o homem de Deus, ele não é burro. Burro é o religioso. O religioso é aquele que fica lá pensando que Deus vai dar dinheiro para ele, que vai fazer dinheiro cair do céu. É igual aquelas pessoas que acreditam no pensamento positivo. Ah, eu tenho um pensamento positivo de que as coisas vão acontecer na minha vida. Eu acredito que eu vou viajar. Eu acredito que eu vou fazendo isso. Eu acredito que eu vou conquistar um emprego. Eu acredito que eu vou fazer aquilo. Mas você tem trabalhado? Você tem estudado? Você tem se esforçado? Você tem feito a vontade de Deus? É Deus que abre as portas, meu amigo. É Deus que fecha as portas. Não adianta você querer ficar achando que o pensamento positivo, você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que correr atrás, tem que fazer. Deus tem que olhar para você e ver que você... Porque tem gente que fala assim, eu tenho que viver da obra. Viver da obra, meu amigo? O apóstolo Paulo disse que aquele que não quer comer, aquele que não quer trabalhar, não coma. Eu trabalho e com o fruto do meu trabalho que eu recebo, meu salário, pago as minhas contas e como. Eu não fico pedindo dinheiro para ninguém aqui. Qual foi o dia que eu fiz uma pregação pedindo dízimos e ofertas? Porque dízimo e oferta não é dinheiro. A pessoa que diz que dízimo e oferta é dinheiro, ela está enganando você. E se você não conhece a Bíblia, você vai acreditar nela. E você vai ser enganado por ela.
Por quê? Pereceu por falta de conhecimento sobre as Escrituras Sagradas. Até aqui me entregou o Espírito Santo. Essa palavra, ela permite você entender que você nasceu para dominar. Mas se você não tem dominado o diabo, é porque você está no pecado. E o diabo tem dominado você. Meus irmãos, não tenham medo de pregar a verdade. Nós recebemos poder para pisar sobre a cabeça da serpente e do escorpião. Vimos no início dessa pregação que a ordem de Deus é que dominássemos a terra e os animais que rastejam sobre a terra. Ou seja, a serpente, o diabo. Não fique intimidado se alguém ameaçar você de morte. Eu já fui ameaçado de morte várias vezes. Eu tenho certeza que aquele que vai morrer é aquele que me ameaça, porque a palavra de Deus ensina isso. Aquele que prepara uma sepultura para o homem de Deus, é ele que cai na própria sepultura. Aquele que levanta a sua espada contra o homem de Deus, ele morre pela própria espada. A Bíblia ensina isso. Salmo 18, Salmo 140, Salmo 141, enfim. Se você ler a Bíblia, você vai ver que os homens de Deus sempre foram perseguidos, sempre passaram por tribulações, sempre foram odiados, sempre foram detestados, mas Deus sempre foi com eles e os livrou. Leia Deuteronômio capítulo 31, leia Deuteronômio capítulo 32, leia Josué capítulo 1, seja forte e corajoso, não te mandei eu. O grande problema é que as pessoas são covardes. Elas não querem defender a verdade. Elas não querem vencer o diabo. Elas não querem lutar contra o diabo. Tem gente que não gosta nem que você fale o nome do diabo. Ai, não fala esse nome não, meu irmão. Não fala esse nome não, porque esse nome aí... Ai, meu irmão. Ai, meu irmão. Ai, ele vai aparecer aqui, meu Deus do céu. Ai, ele vai aparecer aqui na minha casa. É gente medrosa. Gente que nunca vai receber o poder de Deus. E eu não estou falando de brincadeira, não. Estou falando muito sério. É gente que nunca vai receber o poder de Deus porque não está disposto a lutar como um guerreiro celeste. O Salmo 103 nos ensina que nós somos heróis, anjos de Deus que fazemos a sua vontade. Aquele que faz a vontade de Deus, ele é chamado de anjo e herói no Salmo 103. Será que você é um herói que tem conquistado almas para o reino dos céus? Ou será que você é apenas mais um sem vergonha religioso que se engana com essa vida religiosa que você vive e não tem nenhum conhecimento da palavra e não obedece a Deus e não tem santidade e vive envergonhando o nome de Jesus e que quando você menos esperar, Romanos 6,23 ensina o quê? O salário do pecado é a morte. Você já decorou isso, né? Romanos 6,23 ensina que o salário do pecado é a morte. Você vai morrer. Quando você vai morrer? Muito em breve. Porque assim avisa o Senhor para você que está me ouvindo. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Eis que coloco diante de ti caminhos de vida e caminhos de morte. Está em suas mãos. Ou você abandona o pecado e cresce na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, vivendo uma vida de fé, de santidade, de devoção, uma vida verdadeira com Deus longe do pecado, ou você vai continuar vivendo essa mentira que você tem vivido. Essa vida imatura, em redes sociais, brincando, rindo, achando graça de tudo, sem trabalhar, sem estudar, levando tudo na brincadeira, com esse vazio que você tem dentro de você, e aí quando você menos esperar, você vai morrer. Assim avisa o Santo de Israel pela boca desse servo. Ou você muda, ou você morre. E é o que eu peço com fé em nome de Jesus. Porque toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Essa mensagem foi para você. Você que está me ouvindo. Deus está colocando você contra a parede. E está dizendo para você. Ou você me obedece com a seriedade que eu mando, ou você vai morrer. E será ceifado dessa terra e lançado ao fundo do inferno por toda eternidade. Assim avisa o Senhor. Tome muito cuidado. O diabo vai destruir a tua vida. Deus está usando a misericórdia para mostrar para você que Ele quer te salvar. Ele veio para roubar, matar e destruir. Se você não quer a salvação de Deus, você vai ser roubado, morto e destruído pelo diabo. Efésios 4:27 ensina, não dê brecha ao diabo. Até aqui avisou o Espírito Santo de Deus. Nosso telefone para que você receba pregações diariamente é 021 981 71 9616. Repetindo, 021 981 71 9616. Adicione o nosso número e receba pregações, estudos bíblicos e orações diariamente. Peço que você passe esse áudio adiante para o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe essas verdades. Muitas pessoas vão mandar mensagens xingando você, bloqueando você. Enfim,
mas a sua missão foi feita. Você passou a palavra da verdade, e aí quando você prega a verdade para a pessoa faz a escolha dela. Que nem eu não posso interceder sobre você se você não quer mudar. A minha missão é pregar a verdade. Agora, quem vai fazer a escolha é você, seu livre-arbítrio. Você pode não obedecer a Deus, mas você vai arcar com as consequências. E se você obedecer a Deus, a sua vida será transformada pelo poder de Deus. Está nas suas mãos. Deuteronômio 30:15 ensina isso claramente. Então, a minha missão é pregar, a tua missão é pregar ou passar a mensagem adiante. Agora, o que a pessoa vai fazer com a mensagem é um problema entre ela e Deus, não entre você e ela. Então, se alguém te xingar, não ligue. Por isso que todo mundo me xinga, que, seu safado, desgraçado, você é um herege. Meu amigo, seu problema não é comigo, seu problema é com Deus. Eu nem respondo, eu bloqueio, eu ainda dou uma risada. Eu acho engraçado esse povo com raiva, porque quando o servo do diabo percebe que o homem de Deus prega a verdade, ele se incomoda. Se alguém diz pra você, é muito bom. Se você pregou a verdade e foi perseguido, Marcos 13:13 ensina isso. A Bíblia ensina que todos aqueles que querem servir a Cristo sofrerão perseguições. Isso é natural, meu amigo. Agora, será que você tem fé para clamar pelo nome de Jesus, para te defender e destruir os seus inimigos? O Salmo 109 ensina isso. Então perceba que a palavra de Deus tem todas as respostas para todas as nossas dúvidas. Tá bom? Então leia a palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. São mais de 1.400 pregações para abençoar a tua vida. Canal Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. Peço que você compartilhe os nossos links do YouTube no seu Facebook, no seu Instagram, para que outras pessoas possam assistir as pregações. Temos que nos unir e levar o verdadeiro Evangelho adiante. Acesse a nossa rádio em www.jesusnãomente.net. Compartilhe também a nossa rádio. Coloque os links nas suas redes sociais, no WhatsApp. Passe para todos os seus contatos. Porque às vezes a pessoa está em casa, triste, depressiva, precisando de uma palavra, querendo buscar a Deus, mas não sabe como, porque ela vai na igreja e não consegue mudar. Aquela igreja ali é um engano. A outra igreja ali só tem safado. A outra igreja ali o pastor não sabe pregar. A outra igreja ali o cara só prega dinheiro. E aí às vezes a pessoa fica sem saber o caminho a seguir. Então, mostre a pregação da verdade para ela, mostre para ela que o caminho é Cristo, o caminho é a santidade, o caminho é a obediência, o caminho é o compromisso com Deus em viver uma vida reta e justa diante do Senhor, fazendo a sua vontade, como está escrito em Deuteronômio capítulo 28. Então, compartilhe esses áudios, compartilhe as mensagens, os links nas suas redes sociais para que juntos possamos engrandecer ainda mais o nome desse Deus poderoso que, como ensina o Salmo 18, ele vai descer à terra. E ele vai defender a tua causa. Só depende da sua escolha. E eu peço a você, em nome de Jesus, pense firme nessas palavras. Ouça esse áudio de novo se for necessário. Eu tenho certeza que Deus vai transformar a tua vida de forma poderosa. E que Ele vai colocar a cabeça do diabo debaixo dos seus pés. Porque você nasceu para dominar. Você nasceu para vencer. Você nasceu para receber autoridade e pisar sobre a cabeça do diabo. Nós estudamos isso aqui. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é Bíblia. Está escrito e foi pregado. Peço que você ouça esse áudio, anote os versículos e veja na sua Bíblia, conforme os bereanos faziam em Atos 17. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Passe esse áudio adiante. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Fique na paz.